Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui comigo. Johnny falando com vocês do canal Prefiro Renko Trader, uma grande satisfação tê-los aqui comigo. Bom, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative os sininhos aí para que você possa estar recebendo as notificações. E não esqueçam, pessoal, de deixar sua curtida, o seu like aí, se porventura vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica. Deixe para nós nos comentários aí para que a gente possa estar sanando cada uma delas e ao mesmo tempo evoluindo juntos, tá bom? Bom, hoje eu trago para vocês um operacional do qual se trata de gradiente linear com base a VWAP, ou seja, gradiente linear VWAP Bands. Por quê? Porque ele vai trabalhar com as bandas da VWAP. É um operacional que alguns têm me pedido, inclusive no particular no Telegram, tá? Para você que ainda não é do Telegram, do grupo de estudos aí, referente aos operacionais do canal aí, tá bom? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aí o link para que vocês possam estar entrando aí neste grupo de estudos aí, onde o pessoal troca figurinhas lá, para poder estar melhorando ainda mais com relação aos backtests que ambos vêm fazendo aí, para poder estar melhorando aquilo que a gente vem colocando aqui para vocês estar desfrutando, tá bom? Bom, gradiente linear. A gente vai estar falando a respeito deste operacional aqui. Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção, principalmente para esse operacional, para aqueles que são iniciantes no mercado financeiro. Por quê? Porque pessoas que me solicitaram este operacional aqui são pessoas que muitas das vezes viu no outro canal algo do tipo, e acabou achando interessante, falando, não, eu quero, Johnny, você tem alguma coisinha para poder estar passando para nós com relação ao operacional voltado para gradiente linear ou algo do tipo, e são pessoas que são iniciantes ainda no mercado financeiro. Assim também como teve pessoas já que têm um bom conhecimento aí referente ao mercado financeiro, né, principalmente ao day trade, também me solicitou algo que fosse voltado aí para a gente estar trabalhando com relação a esse tipo de operacional. Mas o que eu acho mais interessante, o que eu acho mais importante, na verdade, estar passando para você que é iniciante, é que este não é um operacional do qual eu particularmente recomendo e recomendaria a cada um que está iniciando no mercado financeiro a não operar. Por quê? Porque este operacional, primeiro, que ele tem um drawdown elevado. A gente está falando de operacional que vai trabalhar com risco-retorno de 1 para 2. Ou seja, se eu tenho uma meta de R$100 no dia, eu tenho que estar colocando como meta de loss no meu gerenciamento de risco R$200 de perda. Então, ou seja, é um gerenciamento que deve se levar de forma bem criteriosa, ao mesmo tempo, com muito controle, para que você não venha entregar o que você fez no mês, no dia de fúria. Principalmente o iniciante, por quê? Porque o iniciante, quando ele tem a sua estrutura abalada, quando ele se depara com uma grande perca, ele muitas das vezes deixa de acreditar no operacional e começa a querer descontar no mercado e fazer coisas que não condiz com aquilo que ele mesmo estipulou no plano de trade dele. Então, a falta de experiência com o mercado financeiro muitas das vezes vai fazer com que essa pessoa venha tomar iniciativas que ela não tomaria se ela tivesse operando mais tranquilamente, vamos assim dizer, no decorrer do dia. E este operacional, ele não é bem assim. Por quê? Porque, como eu disse, o drawdown dele é elevado, ou seja, você vai se deparar com momentos do dia que você vai estar com uma perca um pouco elevada, mesmo ainda que estando dentro do seu gerenciamento, que é o que a gente deve levar em consideração, você de repente pelo emocional vai acabar não segurando a operação e saindo dela. E para aquele que tem mais experiência, para o profissional mais experiente, que suporta mais a perca, ele identifica isso como um plano de trade e ele tem que ser executado daquela forma. E o gerenciamento de risco ele é muito importante por conta disso, porque a gente não está falando apenas de um dia, a gente está falando de um mês. Então, ou seja, o profissional mais experiente ele vai entender que para ele o importante não é apenas aquele dia, mas sim o fechamento do ciclo de um mês, que é o resultado total da carteira que ele vai estar tendo. Mas vamos falar a respeito do operacional, já deixando para vocês os alertas, né? O operacional ele consiste em quê? Em estar trabalhando com a VWAP central, que no caso seria essa amarela aqui. Vocês vão estar baixando
ela baixando não, vocês vão estar colocando ela no gráfico de vocês. Como que eu vou estar colocando essa VWAP no meu gráfico, Johnny? Você vai lá no menu de indicadores, no caso, indicadores, e você vai procurar pela VWAP. Procura pela VWAP, cliquei na VWAP, pronto. O que vai pedir para mim para plotar ela no gráfico? Como eu já tenho a minha aqui, então eu vou excluir essa que eu plotei agora, que foi exatamente essa daqui. Deixa eu excluir ela. E aí eu vou deixar somente a minha lá, que eu alterei a cor, deixei ela amarela, tá bom? E da mesma maneira eu vou fazer com o quê? Com o indicador, que nada mais é que o indicador, isso daqui, ó, que é essa VWAP Bands aqui, que eu trago para vocês também. Vocês vão lá, né, no caso, mais indicadores, e vão procurar lá pela Bands. Vocês vão encontrar ela dessa forma aqui, PRT, gradiente linear, VWAP Bands. Vai clicar em cima dela e vai estar fazendo o quê? Plotando ela no meio do gráfico, inserir no gráfico. Feito isso, ela já vai estar já no gráfico teu, já para poder estar fazendo as configurações. Que configurações eu posso fazer nela? Clicando em cima dela 2 vezes, eu vou ter o quê? Eu vou ter alguns parâmetros que eu posso estar se utilizando dele para poder estar mudando alguma coisa aqui, que seria o quê? As linhas, eu consigo alterar as cores. A gente tem a linha 1 aqui que eu coloquei como vermelha, por quê? Porque o mercado estando acima da central é mercado de venda, ou seja, ele vai estar vendendo aqui, ó. Quando ele estiver abaixo da central, que é abaixo da amarela, a primeira seria verde, que eu coloquei aqui na azul, na 11, quer dizer, ele vai começar a buscar por compras. Outro fator que eu consigo mexer aqui é no percentual. O que seria esse percentual? Esse percentual é a distância que vai estar tendo cada VWAP uma da outra. Ou seja, essa é a central, ele vai pegar a central do dia e você vai colocar, no caso eu coloquei aqui como 0.05, ou seja, cada uma aqui vai ter uma diferença de 0.05. Se eu quiser fazer um teste com 0.010, então você pega e ajusta aqui, 0.010. Vamos ver como é que ficou? Vamos ver que já vai dar uma mudada já. Olha lá, olha o jeito que ficou. Já ficou mais distante. Ou seja, as entradas vai ficar um pouco mais distantes uma da outra. Aí é questão de teste para que vocês possam estar vendo o que mais favorece dentro do período e do tempo gráfico que vocês vão estar utilizando, tá bom? Mas vamos lá. O arquivo ele vai estar disponível na descrição do vídeo para que vocês possam estar baixando o arquivo, tá bom? Automatizado. E aí vocês vão estar colocando o indicador e vocês vão ter também a regra de automatização dele, no caso, que é o mesmo indicador, para vocês poderem estar colocando no menu de estratégia e fazer o backtest de vocês, tá bom? Como que vai ser aqui, no caso, a funcionalidade dele? Como eu disse para vocês, o mercado, quando estiver acima da amarela, já iniciando aqui na vermelha, ele vai começar a buscar por vendas. Quando ele estiver abaixo da amarela e ele bater aqui na primeira verde para baixo, ele vai começar a buscar por compras. Vamos ver aqui o que ele mostra para nós aqui com relação aos parâmetros. Mercado está descendo. Se porventura o box for negativo, ele fechou aqui, aqui já vai ter uma ordem já de compra aqui aguardando para que ela possa ser executada. A ordem só é executada quando? Quando o box fecha. O box fecha, vai ter uma ordem plotada aqui já para que o mercado possa estar acionando essa ordem aqui. A VWAP ela vai se movimentando no decorrer do dia. Ela não fica parada nesses níveis aqui. No decorrer do dia, ela vai se movimentando. Então, vamos lá. Veio o outro box aqui e ele fechou negativo. Exatamente aqui. Nesse ponto aqui, vai ter uma outra condição de compra também para poder ser acionada. Mas, Johnny, qual que é a pontuação que eu busco nesse mercado aqui, por exemplo? Eu coloquei um alvo de 50 pontos. Se trata de uma ordem oco que você tem que fazer para poder colocar no menu de estratégias do Profit, quando você for colocar para rodar. E aí, neste caso, você colocando lá, você vai estar ativando apenas a ordem oco para uma condição, só para uma condição de saída, tá bom? Ou seja, a condição de stop loss você não vai deixar, vai ser uma ordem que você vai deixar
apenas com ordem de saída, no caso, que seria de 50 pontos. Então ele vai pegar e vai fazer o quê? Ele vai estar comprando nesses níveis aqui e ele já vai estar soltando nos níveis posteriores. E ele só vai acionar outra entrada depois que fechar o box novamente. Ou seja, se eu executei a ordem aqui, que foi exatamente numa linha, ele executou já a minha venda lá em cima, já encerrou essa operação aqui. Mas eu tenho um contrato aqui em cima ainda. E esse box ainda continua em movimentação. Ele vai plotar uma outra ordem nesse ponto aqui. Ele não vai plotar aqui, por quê? Porque a daqui já foi plotada quando esse box fechou. Como fechou esse aqui embaixo agora, ele vai plotar uma aqui. E assim vai acontecendo com os demais. E ele vai carregando os contratos e depois vai soltando. A gente observa que ele comprou um aqui, ele comprou um aqui, e ele soltou o daqui e aqui já. Só que o daqui ele ainda não soltou, então ele está descendo comprado aqui, ó. Comprou aqui de novo, já soltou um aqui, ó. Esse primeiro que ele comprou aqui em cima, ele ainda não soltou esse contrato ainda não. Ele continua carregando ele até aqui embaixo aqui. E assim ele vai fazendo, ele vai trabalhando com o acúmulo de contratos. Porém, na estratégia, você consegue configurar isso para um limite de contratos para que ele possa estar trabalhando. Eu limitei na estratégia que eu coloquei aqui como teste, no decorrer de uma semana e meia aí, a gente vai estar fechando agora a segunda semana, a ordem de 2 contratos por entrada no índice, trabalhando-se com 13R e com 4 pontos, tá bom? 13R e 4 pontos no índice. No dólar, 4Rs e 4 pontos. Busca de alvo, 50 pontos para o índice e para o dólar, 4 pontos, tá bom? Johnny, os parâmetros que você colocou, no caso do índice, entrada com 2 contratos, porém o limite máximo exposto de 20. Para o dólar, 1 contrato de entrada e no máximo de exposição 10 contratos, que seria o limite dele para ficar exposto aí no mercado, tá bom? E tanto um quanto o outro vai trabalhar com ordem oco, bem lembrado, tá bom? Repassando novamente, vai ser ordem oco. Ordem oco para o índice de 50 pontos e ordem oco para o dólar de 4 pontos, tá bom? Vamos pegar aqui o operacional funcionando e rodando, para que vocês possam ter uma noção de como ele é. Só puxar aqui para vocês aqui, né? Ele está rodando nesse momento, inclusive, porque até então ele ainda não atingiu a meta dele. Quando eu falei para vocês que ele trabalha com risco-retorno invertido, a meta dele, no caso aqui, para o dia, é de R$1.000 para uma perca de 2.000, trabalhando-se com 2 contratos e o máximo de exposição 20 contratos. Deixa eu pegar aqui que é o 2. O 1, que é do 4R, 4 pontos, ele bateu a meta. Não, o outro também bateu já, rapaz. Atingiu a meta, tanto um quanto o outro. Não, pera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui que tem alguma coisa aqui. Gradiente linear, deixa eu ver. 2. Esse aqui foi o do. Deixa eu ver aqui. Não. Oxi. Só um pouquinho aí, pessoal. Vamos ver aqui. Gradiente linear 1. Tá, esse aqui é o que tá rodando, exatamente, que é o do 13R. Olha aqui o que tá acontecendo aqui, ó. Lembra que eu falei de contrato daqui de cima que ele ainda não tinha soltado ainda? Que ainda ele estava segurando ainda? A gente se deparou com essa situação aqui, ó, aonde ele está aguardando chegar para poder ser executado. Ó. São 2 contratos que foi executado aqui de compra. A gente observa que foi uma compra que ele fez exatamente nesse ponto aqui. Algum lugar aqui desse ponto, deixa eu ver. Foi aqui, ó, em algum lugar aqui desse ponto. Não, minto. Ele comprou antes, porque aqui tá a ordem dele. Então ele comprou ali. Deixa eu dar uma olhadinha onde é que essa ordem saiu. A ordem saiu aqui, ó. A ordem saiu aqui e a venda tá aqui. Então exatamente ali naquele ponto ele tá aguardando para poder estar saindo. E como eu disse para vocês, o máximo de exposição dele é de 20 contratos. Ele está exatamente nesse momento agora com 10 contratos. Está com R$628 de ganho do dia. E ele está com R$95 em aberto ali, sendo assim exposto com 10 contratos. E aguardando aqui para poder ser executada as saídas.
Mas a gente observa que o mercado ele já está deixando para nós aqui uma entrada aqui embaixo já. Por quê? Porque esse box aqui ainda não fechou ainda. No momento em que fechar esse box ali, ele vai colocar uma ordem de compra aqui, ó. É para ele pôr uma ordem de compra aqui e um alvo já de 50 pontos, assim como aconteceu com esse daqui, ó. Observa aqui, ó, o que aconteceu. Ele colocou uma ordem de compra aqui, foi acionada e já saiu aqui já com a venda já dessa referente a essa ordem. E a mesma coisa aconteceu aqui, ó. Ele fechou aqui, foi acionada uma ordem de compra aqui e ele saiu aqui já, ó. E aqui novamente, acionou uma ordem de compra aqui e ele saiu aqui, ó. E assim vai acontecendo no decorrer do dia aí com relação às ordens referente às entradas e tudo mais, beleza? Bom, esse é o parâmetro aí que a gente utiliza para operar o gradiente linear. É trabalhando-se nessa volatilidade do mercado aqui. O meu mentor, inclusive, né, Fabrício, né, ele tem um hábito de dizer que o índice ele cai subindo, ou quando não, ele sobe caindo. Então a gente busca por essa volatilidade do mercado. Como estudos indicam que, inclusive, o mercado em si, 95% do momento ele é lateral, para esses momentos aí, a lateralidade, para esses momentos, a lateralidade ela nos ajuda muito. Então, ou seja, a gente tem uma boa parte do tempo o mercado a nosso favor. Então é questão de você fazer os backtests, você analisar os prós e os contras para poder estar identificando aquilo que fica melhor para você. Não é você pegar um operacional desse daqui e você simplesmente colocar ele já numa conta real no dia seguinte. É necessário que você venha fazer os backtests para que você possa estar entendendo a dinâmica dele, né? É necessário estudo, né? Tudo na vida é necessário estudo, né? Não é você confiar 100% no que uma pessoa diz. Veja o que aconteceu aqui exatamente nesse momento, né? Lembra que eu comentei com vocês que no fechar aqui já ia plotar uma ordem de compra aqui, naquele ponto? E foi exatamente o que aconteceu. Ele plotou a ordem de compra ali naquele ponto. Eu estava com 10 contratos, já estou com 12. Se porventura o mercado vier aqui agora, aciona a minha saída já desses 2 contratos que foram feitos de compra ali e eu inicio novamente as operações e volto a continuar aí me posicionando. A gente observa que ele fechou lá, já executou a compra aqui de novo, olha só, que interessante. Bacana que já está acontecendo isso já em gravação. E a gente vai entendendo como que é os parâmetros relacionados ao operacional. Ele vai comprando e vai soltando. Aqui já iniciou, já fechou negativo, olha, já iniciou, já plotou aqui já novamente outra compra. Aí ele tá o quê? Com uma saída aqui nesse ponto, né? Que a gente já observou. O médio tá aqui com 14 e ele tá com outras saídas já aqui, ó. 2 aqui e 2 aqui, ó. Ele vai trabalhando e com mais uma condição aqui de compra caso o mercado venha aqui. E o alvo, no caso, 50 pontos. Este é o operacional. Mas tá aí, pessoal. Seria mais ou menos isso daí que eu queria trazer para vocês, tá bom? Como eu disse, muita cautela, muita atenção, preste atenção aí, é um excelente operacional, mas ao mesmo tempo é necessário muita cautela para poder estar se operando ele. Eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo aí o link para que vocês possam estar baixando este operacional, tá bom? Para que vocês possam estar fazendo os backtests de vocês aí, não custa nada, é só colocar aí no gerenciador de estratégia aí do Profit, para que vocês possam estar colocando ele para rodar. Como eu disse para vocês, deixa eu abrir o meu aqui. Eu tenho algumas outras estratégias rodando aqui, mas deixa eu abrir aqui para que vocês possam ter noção de como é que funciona, né? Deixa eu só abrir para vocês aqui. Esperar carregar. Cadê? Deixa eu ver se ele veio para cá. Vamos lá. Bom, tá aqui, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui foi exatamente o que eu baixei, que eu tô testando, né? Tem algumas outras aqui em testes, mas vamos lá. No caso, as que já atingiram a meta, né? Como eu disse para vocês, R$500, no caso, é a meta para o dólar, perca máxima do dia de R$1.000. Contrato de exposição aí, sendo 1 de entrada, máximo 10 no dia. Então, tanto para o 4 pontos quanto para o 4 Rs.
Para o índice, máxima disposição 20 contratos no dia, com entrada de 2 contratos por operação, limite de perca no dia de 2.000 para um alvo de R$ 1.000 no dia, tá bom? Aí, se você for fazer com menos, você pode fazer com um contrato, máximo 10, ou seja, gain de 500 no dia para um limite de stop de 1.000, no caso, se tratando de índice, né? Se for dólar, você vai trabalhar com máximo de exposição 5 contratos, com um contrato de entrada, limite de perca no dia R$ 500, limite de alvo para ganho no dia R$ 250. Seria isso daí para que vocês pudessem estar trabalhando com metade disso daqui que eu venho testando. Como é que seria no caso no formato de colocação? Vamos lá, gerenciador de estratégia no caso, né? Ou seja, nova automação vocês vão estar fazendo. Vai abrir para poder colocar a configuração lá. Deixa eu abrir aqui para vocês, dar uma olhadinha como é que funcionaria, né, no caso. Vão selecionar a estratégia, né, que vocês vão estar querendo, no caso, né? Vocês vão procurar lá, no caso, pelo VWAP Bands, né? Bands. Daí, no caso, vai ser exatamente essa daí que vocês vão estar colocando. Vão selecionar e dar o OK. Beleza. Selecionou, deu OK. O que vocês vão estar fazendo? Vão estar fazendo a configuração lá, ó. Vocês vão estar colocando os parâmetros, como eu comentei contigo, se vai ser 0.05 ou 0.10. Lembrando que você alterando aqui, você tem que alterar também no indicador, tá bom? Para poder bater as informações. Depois vocês vão lá colocar o ativo que vocês querem, o período, né? Máxima disposição que eu falo é essa daqui, que vocês estão colocando, no caso do dólar, é para entrar de 1 em um contrato, com a máxima disposição de 10. Entrada. Ao realizar ordens no fechamento do candle, eu coloquei no dólar das 9h05 até as 17h30. O que eu coloquei aqui? Zeragem às 17h30. E eu coloquei aqui também a ordem oco, que no caso é aquela que eu coloquei de 4 pontos do dólar. Gerenciamento de risco é onde a gente vai estar colocando aqui, ó, objetivo do dia de ganho R$ 500, nesse caso aqui, né? E limite de perca do dia R$ 1.000. Feito isso, ele já vai travar, né? Que foi o que aconteceu aqui, né? Hoje ele atingiu a meta, ele já travou e parou, né? E o índice que ainda não atingiu a meta continua lá operando normalmente. Esses seriam os métodos, né? Para vocês poderem estar fazendo o backtest de vocês aí, para que vocês possam estar colocando para funcionar. Ele continua rodando aqui, a gente observa que ele fez outra compra aqui nesse nível, já soltou aqui já a venda, né? Referente a essa compra. Ainda tem pendente aqui compras que ele ainda não executou, ou seja, está com 14 ordens de compra aqui. E no caso está aguardando para poder estar executando as saídas. E a proteção máxima desse trade está exatamente aqui, ó. Abaixo disso daqui ele já começa a ficar negativo já. Tá bom? Bom, seria mais ou menos isso daí, pessoal. Seria uma ideia aí referente ao operacional, VWAP, Bands, gradiente linear, para que vocês possam estar testando, fazendo os backtests de vocês aí, para ver se de repente pode estar ajudando vocês aí nos trades também, tá bom? Bom, um grande abraço, fiquem com Deus, não esqueça de deixar o seu like, sua curtida aí, e se porventura tiver alguma sugestão, alguma crítica e dúvida, deixe para nós nos comentários aí, seja nosso convidado aí, participar do grupo do Telegram aí, para poder estar trocando ideia, e ao mesmo tempo experiências juntos lá também, tá bom? Bom, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais, tchau!